Bom dia, na paz do Senhor Jesus, no programa Acordando com Deus, da nossa querida e amada missionária Eva Félix, trazendo uma palavra para o seu coração, mas antes já pedindo a você que, se não tiver com a sua Bíblia por perto, mas anote para você ler depois, se alimente da palavra, que a palavra é alimento para o nosso espírito, né? Como nós podemos se alimentar? Lendo a palavra, ouvindo a palavra, amém? E eu trago uma palavra para o seu e para o meu coração nesta manhã, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Vou ler aqui um pouquinho, que diz assim: E disse Davi: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram Ziba, que viesse a Davi. E disse o rei: És tu Ziba? E ele disse: Sim, teu servo. Amém. Aqui se trata, né, de uma aliança que o rei Davi tinha com o rei Saul e seu amigo Jonatas, né? E houve uma guerra e morreu o rei Saul, mataram o rei Saul, né? E Jonatas também. E ficando uma criança com 5 anos, né? Diz a palavra de Deus, né? Que o menino tinha 5 anos, por nome de Mefibosete. Mefibosete, a ama dele, pegou ele para não morrer na guerra, jogou dentro de uma carroça, diz a palavra do Senhor Jesus aqui mais a seguir, e ele quebrou ambos os pés, né? Os 2 pés. Mas mesmo assim ele foi salvo. Levaram ele para um lugar chamado de Lodebar. Daí ele ficou na casa de um homem por nome de Maqui, né? Então ele ficou em Lodebar, na casa desse homem por nome Maqui. E ali ele cresceu, ele ficou homem, casou, né? Perdão aí pelo pigarro. E quando o rei Davi mandou chamar ele, né? E quando ele chegou na presença do rei Davi, o rei Davi ficou tão grato a Deus que se curvou, né? Perante o rosto no pó, né? No chão. E falou para ele, disse: És tu, Mefibosete? E ele disse sim, né? Então ele conversou, né, com ele, e ele contou a história dele para o rei Davi. E o rei Davi disse: a partir de hoje você vai comer pão na minha mesa, né? Você vai comer pão comigo na minha mesa. E tudo que tiraram de você, eu vou restituir as terras de seu avô, de seu pai. Vai ficar tudo em suas mãos novamente, né? Falando aqui nas minhas palavras, né? Mas está escrito aqui na palavra do Senhor Jesus. Então, o rei falou isso para ele, né? E daquele momento em diante, eu posso imaginar assim, Mefibosete, naquele trabalho, né? Naquela solidão, naquele lugar longe, imaginando que ali a vida dele tinha terminado, ia terminar ali daquela maneira, né? Que nada ia mudar, né? Que ia ser sempre a mesma coisa. Mas desde que Deus estava trabalhando na causa dele, né? Assim como Deus trabalha na tua causa, como Deus trabalha na minha causa, ele estava trabalhando na causa de Mefibosete, né? Então o rei mandou chamar e daquele momento em diante não faltou mais nada para ele, né? Mas o que eu quero dizer com essa palavra para mim e para você, que o rei também te chama, né, para comer o pão na mesa dele. Só que esse rei é o rei Jesus, não é o rei Davi, né? O rei Jesus, ele te chama, né? Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, né, volte para Jesus, se reconcilie, porque o rei está voltando, né? E ele te convida a comer pão com ele, né? Para sempre na mesa dele, né? E se você ainda não aceitou Jesus, aceite como seu Salvador, né? Para poder você, quando partir dessa terra, né, comer pão na mesa do rei para sempre, né? Porque o rei te convida a comer pão na mesa dele. Mas para isso precisa haver renúncia, né? Precisa haver pedido de perdão, precisa perdoar, né? Essa reconciliação com a família,
né, com amigos, com alguém que magoou, que sentiu que feriu alguém. Vá, peça perdão, perdoe, né, também, né? E assim você vai comer pão na mesa do rei, quando o rei vir nos buscar, amém? E eu deixo essa palavra, né, uma palavra de esperança, né? Uma palavra de superação, né? Que Davi superou, né? Essa de superação e de esperança, né? Essa palavra. Então, que deixa essa palavra para o meu, para o seu coração, que rapidinho, né? Que as horas se passam muito rápido. E agradeço a Deus pela oportunidade. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe minha família. E tenha todos um excelente dia. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.